Oiê, eu sou o Select, eu perdi um total de 40 quilos e hoje eu vou falar sobre gordofobia. Num período de 6 meses, eu passei disso aqui pra isso aqui, e eu sinto que eu preciso falar sobre isso, principalmente da parte social e psicológica de tudo isso. Mas, antes de falar disso, quem me conhece sabe que eu sou um grande nerdola. Eu gosto de ficar em casa jogando e fazendo meus jogos, que é um trabalho que não exige nenhum esforço físico, mas não acha que agora que eu tô magro eu tô trabalhando menos, não. Na verdade, eu tô trabalhando até mais. Inclusive, eu passei os últimos meses trabalhando numa versão completa de Moonleap, que vai sair 11 de abril para Android, iOS, PC e Nintendo Switch, com muitas fases a mais, segredos, mundos novos e, enfim, é basicamente outro jogo. Então vai na página do jogo e adiciona na sua lista de desejos que ajuda a gente demais. É só clicar em algum lugar aqui da tela. E pra quem não sabe, eu fiz um Moonleap usando um programa chamado Game Maker, que é o patrocinador desse vídeo. Game Maker é um programa que fez parte da minha vida e continua fazendo, desde os meus pequenos joguinhos que eu fiz quando era criança, até meus grandes projetos de hoje em dia. Então hoje, eu tenho o maior prazer de poder recomendar ele pra vocês. O Game Maker é a minha recomendação de game engine para iniciantes, principalmente pra quem quer começar com jogos 2D. Ele não é muito complexo, mas também não é limitado, é fácil de usar, tem um potencial absurdo e é de graça. Eles também têm uma comunidade bem ativa, um suporte incrível, assets gratuitos como sprites, músicas, códigos para você usar nos seus jogos, tutoriais gratuitos, e você sequer precisa escrever códigos, porque além da linguagem de programação escrita do Game Maker, você também pode usar um sistema de linguagem visual para criar seus jogos sem escrever nenhuma linha de código. Vários jogos incríveis já foram feitos no Game Maker, como Undertale, Hyper Light Drifter, Katana Zero e todos os jogos que eu já publiquei. Então aproveita, baixa o Game Maker clicando no primeiro link da descrição e começa a fazer seus jogos hoje, de graça. Agora, voltando pro vídeo, vamos falar sobre peso, que sempre parece ser um assunto relevante, seja porque uma artista apareceu muito magra por aí, ou porque aquela influencer não coube no avião e reclamou do tamanho do absorvente. Sempre tem gente falando sobre ou fazendo piada sobre, e isso não é necessariamente bom. Eu não acho que o que se fala é relevante o suficiente para eu chamar de construtivo. Quem acha que gordofobia é um problema tá fazendo vídeo pra quem concorda, e quem não acha que gordofobia é um problema tá enchendo o peito pra falar sobre isso em podcast. E eu não quero falar disso de uma maneira rasa, eu vou falar disso de uma maneira pessoal e detalhada. Então se você não tá preparado pra lidar com esse tipo de conversa, seja por causa de algum transtorno ou trauma, fica aqui o aviso. Mas, vamos lá, vamos começar do começo. E pra começar, eu vou voltar lá pro fundamental quando eu tinha uns 3 aninhos. Tenta imaginar um menininho de franja, com cabelo bem pretinho e uns 20 quilos a mais que o ideal. Era eu com 13 anos. Nessa época eu já era bem nerdola. Quem me acompanha sabe que eu comecei a fazer jogos com 8 anos e em 2015 eu já tava postando vídeo nesse canal. E pra quem não me acompanha, por favor, passe a acompanhar. Enfim, eu vivia no computador, que é um lugar incrível porque você não precisa mostrar seu rosto pra falar com as pessoas. Eu tinha vários amigos na internet e a parte ruim disso é que eu só tinha vários amigos na internet. Eu não conversava com muita gente pessoalmente, não focava muito na escola, usava uns moletons bem maiores do que eu. Sim, eu era literalmente emo. Eu só queria ficar quieto, queria ficar em casa, e assim eu fiquei. O trabalho ocupou o tempo que minha adolescência deveria ocupar. Eu nunca fui um menino que gostava de abordar as meninas ou sequer flertar com alguém. Eu não acreditava nem um pouquinho em mim. E se alguém me achava feio ou esquisito, eu me achava muito mais. E eu não achava isso por motivo nenhum. Se você cresceu ouvindo que você é uma péssima pessoa, você vai achar que você é uma péssima pessoa. Com 13 anos eu já lembro de gente constantemente me lembrando que eu sou gordo, como se fosse muito difícil olhar pra baixo e perceber sozinho. Lembro de colegas me excluindo de eventos, de meninas falando pra mim, seus peitos são maiores que os meus. Inclusive é por isso que eu adorava usar uns moletons grandes assim. Eu imaginei que se eu usasse algo tão grande, eu conseguiria esconder meu corpo e talvez as pessoas parassem de comentar. Spoiler, elas não pararam. Isso não é algo exclusivo dessa época, esses comentários se arrastaram pelos 15, 18, 20 anos, isso nunca parou. Mesmo não estando num ambiente tão infantil quanto a escola. Só pra vocês terem ideia, com 21 anos, uma menina que queria parar de ficar comigo disse olhando pra mim, olha, gosto de ficar com você, mas eu queria alguém com peitos menores que os meus. Isso foi na pandemia, agora há pouco. Perceba que eu passei uns 10 anos da minha vida ouvindo que meus peitos são grandes. E o mais impressionante disso é que eles não eram assim. Eu só era gordo mesmo. E eu não tenho um problema particular em ser rejeitado, mas quando esse tipo de coisa acontece, a gente percebe que as pessoas não estão nem aí pro quanto elas parecem superficiais. Elas não ligam. Essas experiências que eu tive como criança foram gerando uma espécie de trauma que não veio de acontecimento específico, e sim de uma vida toda. Eu não tive a oportunidade de gostar de mim fisicamente. Durante minha vida toda, me ensinaram o contrário. Nunca gostaram do meu corpo. Por que eu ia gostar? E mesmo que eu saiba que aquele peso não era ideal pro meu corpo, nada disso ajudava, e as pessoas sabiam disso. E eu digo com certa propriedade que aquele peso não era ideal pro meu corpo. No meu maior peso, eu vivia com medo da minha saúde por ter um pai diabético, fui pro hospital algumas vezes com a minha pressão lá em cima, falta de sono e estresse estavam me consumindo vivo e eu tava quase atingindo a obesidade grau 2. No momento que eu decidi emagrecer, eu tava tomando remédio pra pressão, ansiedade e remédio pra dormir. E essa preocupação com saúde e essas idas pro hospital, isso foi a gota d'água pra emagrecer.
O trauma não era o suficiente, porque eu não queria ver o processo de emagrecimento como uma forma de acreditar que ser gordo é ruim, nem queria ver como uma forma de me rebelar contra todos que disseram que eu era gordo e sempre seria assim. Eu tinha que ver como uma forma de cuidar de mim. O processo precisava ser sobre saúde. Então, eu comecei. Eu fiz mudanças de um dia pro outro. Passei a pesar tudo que eu comia, contar minhas calorias, fazer exercício todo dia e quase todo o conteúdo que eu consumia era sobre dieta e emagrecimento. Eu não vi 10 vídeos sobre isso, eu vi mais de 100, 200, 300, sei lá. Eu não acompanhava um influencer que falava sobre isso, eu acompanhava uns 30. E você ouvindo isso deve estar pensando, mas isso aí não é extremo demais? Não é um pouco transtornado? Então, eu não acho que eu comecei de uma maneira saudável e eu não tô aqui pra mentir pra vocês e falar que eu fiz tudo perfeitinho, de maneira regrada o tempo todo. Eu não sou o Paulo Musi. Os primeiros meses foram extremos e eu consigo ver isso claramente hoje em dia. Comida deixou de ser algo que era simplesmente pra agradar, eu parei de ouvir só o meu corpo e passei a entender ele, dominar ele e enganar ele. Passei a cozinhar pra fazer as comidas que eu queria comer, verduras, legumes, folhas e tudo mais. E as mudanças começaram a aparecer. Toda vez que eu me olhava no espelho eu via algo diferente, um músculo que eu nunca vi, um osso que eu não sabia que existia, um rosto mais fino, uma cintura mais definida, veias, eu não sabia que eu tinha veias. Sentar tava mais desconfortável, porque a gordura da minha bunda não tava me amortecendo. Eu sentia muito mais frio, era mais fácil de movimentar, mais difícil comprar roupa, porque eu não entendia mais o que cabia no meu corpo, ou onde cabia meu corpo. Mas eu tô falando só sobre mim. Vamos falar um pouquinho das pessoas ao meu redor. Eu basicamente só avisei pra minha família que eu ia emagrecer. E como eu disse, eu não fiz lentamente, foi uma mudança extrema, que não é o que você deve fazer. Eu só fiz isso no começo porque eu sou burro mesmo. E por causa disso, meu peso mudou muito rápido no começo. Eu não só passei a comer menos, como eu passei a comer comidas mais saudáveis. Isso, junto dos exercícios, me deram uma largada absurda. Os primeiros meses foram incríveis, com todo mundo me elogiando o tempo todo, tipo, absolutamente o tempo todo. Cada visita que você faz pra alguém, esse alguém fica mais impressionado porque você tá mais magro que antes. Isso continua acontecendo comigo, mesmo quase um ano depois. E não é só um, nossa, como você emagreceu? É um, nossa, como você tá mais bonito, mais jovem. Nossa, como você melhorou. E eu sei que as intenções são ótimas. É claro que eu não vou responder, tô mais bonito porque tô mais magro, é? Então quando eu tava mais gordo eu tava mais feio? Mas é aquilo que eu disse, as pessoas não tão nem aí pro quanto elas parecem superficiais. Querendo ou não, esses elogios ajudavam. Quando você começa a emagrecer, o feedback é tão positivo que é quase viciante. E eu consigo entender porque tem gente que realmente se vicia nisso. E isso foi no começo, quando eu era obeso e passei a ter sobrepeso. Conforme eu fui ficando de fato magro, saindo do sobrepeso, umas coisas bem esquisitas começaram a acontecer. Junto dos elogios, eu passei a ouvir de algumas pessoas, você não já perdeu peso demais, não? Ou até, aposto que tomou alguma coisa pra emagrecer tanto, hein? Imitando seringa, tá ligado? E claro, parte disso pode ser preocupação, mas eu comecei a ver raiva no rosto das pessoas. Desconforto, sabe? O que é engraçado, porque nessa época eu já tava comendo que nem gente. Meus pratos já eram mais cheios e com mais proteína. Mas a sensação que eu tive é que essas pessoas pensavam, seja magro, porém não mais magro do que eu. E eu sei que eu emagreci rápido demais, eu sei que foi mais rápido do que precisava e foi um processo agressivo, mas do mesmo jeito, eu com 106 quilos comia de maneira mais transtornada do que eu de 64. Por mais transtornado que eu possa parecer. Eu não acho que em nenhum momento da minha vida eu tive uma relação comum com a alimentação, digamos assim. E não me entendam mal também, pessoas agindo de maneira negativa em relação a isso foram minoria. Minha família eu acho que estava real preocupada, e amigos próximos, sinceramente, nunca mudaram o comportamento em relação a mim. Mas chega de falar de conhecidos, vamos falar de desconhecidos. E uma coisa que ficou extremamente claro pra mim é que as pessoas tratam essa pessoa e essa pessoa de formas completamente diferentes. Com o tempo, eu percebi que eu passei a ser abordado na rua com mais frequência, percebi mais gente me perguntando que oração, me perguntando direções, e esses dias um casal me ofereceu carona. Parece idiota, mas eu não lembro de ninguém ter me oferecido carona desde que eu era criança. E sim, eu sei que tudo isso é muito bobo e muito sutil, mas eu comecei a vivenciar muitas coisas sutis e bobas como essa. Atendente de loja sendo mais gentil comigo, pessoas rindo das minhas piadas mais do que eu esperava, e uma coisa muito específica que eu notei demais, pessoas passaram a estabelecer mais contato visual comigo. Eu tava acostumado a alguém olhar pra mim por um segundo e pronto. Desviar o olhar na hora que percebeu que tá olhando, sabe? Começou a acontecer com certa frequência de eu olhar pra alguém, perceber que essa pessoa tá olhando pra mim, e essa pessoa continuar olhando pra mim. Passar uns 3 segundos olhando ou até mais, sabe? Eu me vi encarando as pessoas de volta só pra brincar de olhar, se isso faz algum sentido. E eu não só passei a notar contato visual por mais tempo, como também mais contato visual no geral. Eu passei a receber mais olhares, principalmente de gente da minha idade. E eu sei que ainda pode parecer tudo pequeno, mas é bizarro receber um tratamento melhor do que você estava acostumado em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. Não só jovens, até idosos.
passaram a ser mais gentis comigo. E por mais que, claro, seja muito bacana ser bem tratado, eu só me assustava com o quanto as pessoas pareciam superficiais. Eu continuo sendo um menino de 20 a 25 anos, 1,75, sem barba, pele nem muito clara nem muito escura. A única coisa que mudou em mim foi a quantidade de gordura do meu corpo. Eu pensava que uns 10% da população não se importavam com a aparência. E eu tava sendo otimista demais. Agora eu acho que uns 2% não se importam com a aparência. E eu achava que os comentários eram a pior parte social de ser gordinho. Mas não mesmo. As pessoas te tratam como uma raça diferente de humano quando você é gordo. Imagina eu lidando com tudo isso, sozinho, enquanto eu via uma figura diferente do que eu tava acostumado a ver no espelho. Eu quase coringuei. Eu passei a frequentar o Reddit de perda de peso só pra ver se alguém também passava por isso. E como sempre, a internet me ajudou nesse aspecto. Eu vou ler algumas publicações de histórias que fizeram me sentir menos sozinho durante esse tempo pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Redditors obesos que perderam peso. O que mais te surpreendeu? Eu perdi recentemente 30 quilos, de 110 para 80. Ainda tem um pouco a percorrer. Eu já notei uma boa diferença, incluindo como as pessoas agem em relação a mim, o que eu esperava. Mas a parte que eu não esperava era o ressentimento de alguns amigos meus que, embora não estivessem muito acima do peso, agora são um pouco mais pesados que eu e não estão felizes sobre isso. As pessoas me tratam 100% de forma diferente agora que eu perdi mais de 40 quilos. Sou convidado para festas, confraternizações, etc. Ah, e você é raramente abordado por mulheres quando é obeso mórbido. Eu não sou super magro agora, continuo cheinho, mas ainda assim, são dois mundos totalmente diferentes. As pessoas, sem dúvida, parecem me levar mais a sério. Isso vai soar idiota e me deixa totalmente desconfortável porque eu não fui criada com isso, mas a atenção feminina, eu não tô acostumada com isso. Isso meio que me faz sentir estranha. Pessoa gordinha aqui que costumava ser muito gorda e depois foi muito magra. Como uma menina magra, o mundo se abriu pra mim. As pessoas eram mais gentis comigo, eu frequentemente recebia olhares de homens e mulheres que eu nem conhecia, me chamaram pra sair várias vezes, meninas queriam ser minhas amigas, mas muitas pessoas presumiram que eu sempre fui uma pessoa fit, com muito carisma, e erroneamente pensaram que eu não era tão inteligente, ou que eu era mais ingênua do que eu realmente era, tudo por causa de como eu me apresentava. Em vez de ser olhado com uma expressão de completo desgosto, as pessoas olham pra mim com uma expressão moderada de desgosto. Definitivamente, no ensino médio, as pessoas me chamavam de porco ou gordo, e também era bastante comum. Nenhuma garota queria nada comigo. Então, meu IMC foi de 26 para 19. Eu me sinto ótimo com meu corpo. A primeira vez que senti que uma garota estava me admirando foi incrível. As pessoas são muito mais legais com pessoas mais atraentes porque querem ser associadas a elas. É uma realidade cruel e estúpida. E tudo isso me fez pensar mais ainda sobre gordofobia, porque ela é real demais. E esses movimentos sobre aceitação corporal são válidos. O gordo precisa deixar de sofrer preconceito, parar de ser visto como uma raça diferente. Preocupação com a saúde não justifica gordofobia. E eu queria que essa frase que eu falei ficasse bem clara na cabeça de vocês, porque claro que eu não vou deixar de falar sobre algo importantíssimo: saúde. Eu não acho que quando eu era obeso eu era saudável, não acho que fumar é saudável também, nem por isso sou cigarrofóbico, e eu não acho que ser obeso é saudável, por muitos motivos. Eu sentia dores de cabeça que eu não sinto mais, eu nunca mais precisei ir pro hospital com pressão alta, meu sono melhorou, depois de alguns meses de dieta e exercício eu parei de tomar remédio pra dormir e pra pressão, minha namorada me avisou também que eu parei de roncar, e eu fico muito feliz por não ter que incomodar ela, e eu passei a me sentir melhor, de maneira geral. Fazer exercícios virou um hobby que me faz bem, eu me sinto mais confiante, gosto de entender meu corpo e moldar ele da maneira que eu quiser, e eu tive uma evolução enorme no esqueminha que as pessoas chamam de qualidade de vida. Mas, isso é só uma experiência. Eu acho que a gente devia ouvir também o que a ciência tem a falar sobre obesidade e gordura corporal. E eu sei que é chato, mas eu tô aqui pra falar a verdade. E até onde a gente sabe, a obesidade tá relacionada ao aumento do risco de doenças como as do coração, diabetes, hipertensão, doenças no fígado, diversos tipos de câncer, problemas renais, agravamento de Covid, dores nas articulações, entre outras, reduzindo a qualidade de vida e a expectativa de vida. E de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta, aproximadamente 168 mil mortes por ano no Brasil são atribuíveis ao excesso de peso e obesidade. Um estudo feito pela Sociedade Europeia de Cardiologia observou que os efeitos negativos do excesso de gordura corporal na saúde do coração não podem ser anulados, mantendo um estilo de vida ativo. Os pesquisadores usaram dados de 527 mil adultos trabalhadores na Espanha, com idade média de 42 anos. Eu queria que fosse possível ser obeso e saudável, mas eu não acho que é. Independente disso, é importante a gente lembrar que a gente não deve diminuir as pessoas por não serem saudáveis, ou por serem menos saudáveis que a gente. Isso não justifica a gordofobia. Como eu disse, álcool não é saudável, fumar não é saudável, e eu não escuto o termo cigarrofóbico por aí. Na verdade, o que eu vejo muito entre as pessoas da minha idade é a glamorização da nicotina e outras drogas. A gente não pode condenar alguém por não ter hábitos saudáveis. Eu gosto de sair todo final de semana com os meus amigos, desregular meu sono e tomar álcool. E não sei se vocês sabem, álcool não é saudável. A sociedade ativamente exclui pessoas obesas só por serem obesas. Eu ouvi tanto que eu era gordo e ter tudo que eu só
internalizei isso. Até hoje, quando eu vejo uma passagem um pouco menor do que eu gostaria, quando eu vou sentar no colo de alguém ou quando eu penso em mim de olhos fechados, eu continuo gordo. Isso tá gravado em mim. O peso que eu carregava foi embora, mas em segurança vai me acompanhar por um tempo aí. E se você pensa em emagrecer, se você tem sobrepeso ou é obeso, não tem nada de errado em ser gordo e não tem nada de errado em deixar de ser gordo também. As decisões da sua vida pertencem exclusivamente a você. Eu sei que esse vídeo não vai agradar a galera da aceitação corporal, não vai agradar um bando de gordofóbico que tá vendo esse vídeo também, mas eu queria dar minha opinião. Uma opinião cinzenta, mas é minha opinião. A internet faz o mundo parecer preto e branco, mas ele não é. O mundo é cinzento.